Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 2 de agosto, estamos na metade da semana e mais um dia especial para a gente estar estudando sobre o processo de emagrecimento. Hoje, de fato, eu fiz uma pergunta para vocês e eu quero, de fato, descobrir a resposta. A obesidade é, de fato, um perigo? E quais são esses perigos que a obesidade traz para o ser humano? São perigos cardiovasculares? São perigos de transtorno emocional? São perigos de, por exemplo, o ser humano não ser aceito pela sociedade, não ser aceito pela família, o velho preconceito? São perigos, de fato, de morte? Então, quais são os perigos que são envolvidos nessa doença tão complexa que é a doença obesidade? Então, hoje, nós vamos responder essa pergunta e entender, de fato, todos os aspectos dos riscos que o ser humano que possui obesidade, que tem um diagnóstico de obesidade, ele pode sofrer durante a sua caminhada. E, claro, falar sobre a importância do processo de emagrecimento. Eu sou Felipe Nery, sou farmacêutico clínico, acadêmico de nutrição, estudo diariamente sobre o processo de emagrecimento. Estamos aqui no podcast Dose Diária de Emagrecimento. É de fato o canal para todos os dias você entender um pouco sobre como perder gordura, sobre qual a importância de se exercitar, a importância de se alimentar bem. Então fica sempre comigo, aproveita para compartilhar esses áudios com os seus amigos. Então vamos lá, respondendo à pergunta: a obesidade é de fato um perigo? A resposta é sim, é de fato um perigo. Por quê? O paciente que ele possui obesidade, ele tem uma mudança metabólica, ele tem uma mudança bioquímica, onde todas as reações que acontecem no seu corpo, elas sofrem alterações devido à presença do acúmulo excessivo de gordura. Quando a gente fala no acúmulo excessivo de gordura, a gente está falando ali de moléculas de triglicerídeos armazenadas dentro dos adipócitos, que são as células de fato que guardam essa gordura. Quando a gente vai estudar biologia, por exemplo, no ensino médio, a gente aprende que o tecido adiposo é um tecido de reserva energética. Só que não é apenas isso, não é apenas reserva de energia. Porque se a gente pensasse dessa forma, a gente poderia dizer, veja só, se é reserva de energia, quanto mais energia reservada, melhor, né? Então a gente pensaria em cada vez mais estocar mais energia. Entretanto, o tecido adiposo, quando ele está hipertrofiado, né? Ele está de fato com muito mais volume do que ele necessita. Isso gera alterações metabólicas a níveis hormonais, a níveis de inflamação, e isso gera todo um descompasso no seu sistema metabólico. Então são pessoas que vão apresentar mais fadiga, são pessoas que vão apresentar mais cansaço, são pessoas que vão apresentar mais estresse, são pessoas que vão apresentar mais doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, como dislipidemia. Então, de fato, é uma doença que ela traz, quando eu digo doença, a obesidade é uma doença, ela traz grandes problemas acarretados juntos com ela. Então você vai ver, por exemplo, disbioses a nível intestinal. Uma pessoa obesa, ela não tem um sistema intestinal que funciona. Vai ter desordens a nível cerebral, de ansiedade, de depressão, de bipolaridade. Isso tudo pode ser acarretado e aumentado pelos níveis de gordura elevado no seu corpo. Então é preciso a gente se conscientizar que de fato a obesidade é um grande problema e ele precisa de um tratamento contínuo e multiprofissional, com farmacêuticos, com médicos, com nutricionistas, com educadores físicos, com psicoterapeutas, com psicólogos. Por quê? A obesidade ela não é simplesmente você dizer, fecha a boca, ou então, vai fazer uma caminhada, ou então tem muita gente que diz, você está obeso porque você quer, você não faz nada, e não é isso. A gente precisa, de fato, acolher esse paciente que está num grau de obesidade e mostrar para ele as possibilidades que ele precisa fazer. Seja só apenas mudança de estilo de vida, mas na maioria das vezes vai precisar de medicamentos e em casos até mais graves vai precisar até de cirurgias, como por exemplo a cirurgia bariátrica, que será tema para uns próximos encontros da gente. Então, hoje, respondendo à pergunta se a obesidade é um perigo, eu quero que todos vocês coloquem isso na mente e sempre respondam, sim, é um perigo que precisa ser combatido, que precisa ser tratado. Então, sempre que você olhar agora uma pessoa que possui obesidade, saiba que ela está doente e ela precisa de tratamento e você pode ser aquela peça fundamental no tratamento dessa pessoa. Esse foi mais um podcast, mais uma dose diária de emagrecimento e eu aguardo você no dia de amanhã. Um grande abraço.